dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Vamos conversar agora sobre a importância da tradução para a construção dos idiomas românicos. Bom, nós vimos que a origem da escrita, ela surge lá na Grécia, tá? Mas, como a gente bem sabe, os romanos eram ali admiradores e imitadores dos gregos e também acrescentam boa parte do vocabulário grego ali no seu próprio vocabulário, inclusive em algumas palavras, algumas letras do alfabeto que não pertenciam ao alfabeto latino, fazem parte do alfabeto grego e são incorporados nesse alfabeto latino, então. Para os gregos antigos, cuja cultura é até hoje considerada o berço da civilização, ou seja, o início ali, a base, né, o cerne da civilização, onde parece que tudo se organizou e teve início, todos aqueles que não falavam grego eram considerados bárbaros. Eles falavam que era porque eles não entendiam o que falavam e pareciam bar. Por isso, bárbaro. Tá? Então, o significado de bárbaro era não grego, ou seja, a perspectiva grega, que foi passada a inúmeras gerações, significava povos não civilizados, o que é uma mentira, né? O que é uma falácia. Tá? A ideia de incultura associada pelos gregos aos povos bárbaros deu um tom pejorativo, o que não correspondia com a realidade. Os povos ditos bárbaros eram os persas, mais tarde os turcos, os povos germânicos, os celtas, íberos, tá? Entre tantos outros plenos de cultura. Mas essa cultura nos alcança de um modo tardio, né? Justamente pela hegemonia criada pela cultura grega na época para si própria. Tá? Não se pode nem se deve desmerecer o valor da cultura grega, obviamente que não, mas ressaltar que não existia apenas a cultura, mas sim as culturas antigas, que foram apagadas historicamente em determinados períodos. Preconceito em relação aos povos que não compartilham do mesmo costume, dos mesmos hábitos, dos habitantes dos grandes centros culturais, dos centros chamados hegemônicos e que herdamos dos gregos, é tratado atualmente como etnocentrismo e reflete diretamente na atividade tradutória. Vamos falar então da Roma antiga e o exercício da tradução. Na tradução latina, da retórica, essa técnica de comunicação visava muito mais que a persuasão. O que ela almejava? Ela tinha o foco ali na eloquência. Tá? Os romanos antigos falaram mais de oratória do que de retórica. Tá? Os latinos queriam ver beleza no discurso. Tem seus primeiros indícios de tradução na Roma Antiga, como parte da relação cultural que o Império Romano, apesar do totalitarismo, que era uma característica ali dele, mantinha com as culturas que dominava, incluindo a cultura grega. Ou seja, nós temos que essa tradução ali romana, né, dessa Roma antiga, vai fazer traz ali a relação cultural, já tem ali uma troca intercultural, tá? Que apesar do Império Romano ser totalitário, ele mantinha a cultura que dominava. Ou seja, tem aqui a cultura dele, do Império Romano, né, dos romanos, e tem a cultura do povo que é dominado, mas eles tentam manter ali essa cultura também, incluindo a cultura grega, ok? Os romanos, ao conquistarem determinado território, absorviam para si aquilo que lhes interessava culturalmente, tá? E quase sempre permitia que o local mantivesse a sua língua de origem. Ou seja, eles absorviam o que era bom para eles e deixava ali que a galera continuasse falando o próprio idioma, tá? Então, no Império Romano, o latim ele coexistia com as outras línguas, com o gaulês, com o aramaico, o copta, entre outras línguas menores. Por isso, nós temos registros de que os documentos jurídicos, as leis, os juramentos eram traduzidos para as línguas locais, de modo que seus falantes pudessem compreender as regras impostas sem qualquer dúvida. Então, aqui a gente precisa também analisar que é uma questão de acesso. Por exemplo, se esse povo que foi dominado, ele não entendesse o que era
o que se pedia, o que se ordenava nos mandatos, nos documentos oficiais, nos documentos jurídicos, nas leis, ele não teria como cumprir. Então, olha a importância tanto da língua escrita quanto da prática de tradução para trazer ali a ideia, a legislação para esses povos. Tudo bem que era uma questão de dominação e tudo mais. Sim, claro, não vamos fantasiar isso, romantizar isso, mas é uma ideia, sim, de trazer o acesso à lei, tá? Trazer o acesso à leitura, ao que está sendo pedido ou ordenado, tá? Tempos depois, o latim acaba suplantando essas línguas menores, tá? E com o grego, a relação intralinguística era ainda muito mais forte. Os romanos reconheciam na cultura grega a sua superioridade. Os romanos eram, na grande maioria, bilíngues, então eles sabiam tanto o latim quanto o grego. Por isso, a língua grega continuou para eles sendo ali uma língua de literatura, tá? Entre a elite cultural. Ou seja, a prática de tradução também acontece como uma prática de leitura. Olha só, ele está lendo o texto em grego e está passando, fazendo a tradução para o latim. E isso era comum também. Tá? Na educação romana, por exemplo, também eram aplicados pelo mesmo motivo as ideias, os ideais gregos de educação. Então, a primeira tradução literária do grego para o latim, de que temos conhecimento, é a da Odisseia, né? Foi feita ali por Livio Andrônico, tá? E o tradutor romano fez uma adaptação do texto para o latim, tirando algumas informações irrelevantes para os romanos, acrescentando outras mais comuns à cultura latina. Daí, sucederam-se várias outras traduções, com recriações livres ou nem tanto. Acadêmicos dizem que o melhor em relação à Roma antiga é pensarmos em imitações. Aqui podemos pensar em imitações, podemos pensar também em versão de um texto, porque como ele retira parte de um texto e acrescenta outra parte de um texto para chegar ali àquela sociedade, a gente perde muito do texto original, tá? Então, a crítica textual aqui também seria importante a gente analisar que esse texto não é igual ao original, tá? Ele sofre modificação. E por que ele fala, alguns acadêmicos falam de imitação e não de tradução? Imitações, especialmente porque os romanos traduziam mais para exercitar a qualidade literária dos textos gregos do que propriamente para adquirir informações, visto que eram bilíngues e não precisariam da tradução para isso. É igual, por exemplo, se você que é estudante de língua portuguesa, já tem um nível bom de português, está lendo material, você não precisa traduzir esse material para o espanhol ou para o inglês. Tá? Por quê? Porque você já sabe a língua portuguesa. A mesma coisa, eu pego um texto em português, em espanhol, eu não preciso traduzi-lo para o português para que eu compreenda, porque eu já sei. Então, se eu fizer essa prática de tradução, é apenas para exercitar, tá bom? Esse exercício foi fundamental para o surgimento da literatura própria dos romanos. Tá? E aí, o Maury Furlan diz que alguns pesquisadores criticam a falta de originalidade literária nos textos latinos por conta da exacerbação dos gregos nas imitações. Tá? Ou seja, eles imitavam muito o texto grego. Mas esses críticos também se esquecem da importância do conceito de mimeses, conceito de se assemelhar, de trazer ali uma expressão, uma apresentação do eu, tá? Então esse conceito de mimesis, ele vai trazer essa ideia também da criação literária e da continuação dos modelos gregos, proporcionada pelos tradutores latinos, tá? Com o passar dos anos, os textos latinos vão ganhando mais personalidade, vai ter uma criatividade própria, vai ter mais autonomia dentro das obras literárias. Tá? Os textos gregos eles foram romanizados, pelas traduções dos textos romanos, visto que estavam voltados para a sua própria cultura. Então, a importância aqui era começar a enaltecer a cultura romana. Tá? Os romanos uniam a admiração pelos textos gregos, lembra que eles tinham essa ideia de que a cultura grega era ali fundamental, essencial, etc. Tá? Mas ele também acaba reunindo aqui o desejo de suplantar essa hegemonia, posicionando a si mesmo como uma cultura superior. E aqui é quando a gente percebe
a ideia de que a Grécia é muito boa, ok, mas nós, Roma, somos melhores. Então, eles começam a se colocar ali acima dessa cultura. Por isso, eles queriam absorver o que eles tinham de melhor, né? Absorver o que os gregos tinham de melhor, tá? E superá-los nisso, tá? Superá-los de forma cultural e linguística, especialmente. Dessa forma, o conceito cultural de tradução, que era inexistente para os gregos, porque os gregos não traduziam nada, então começa a ganhar contornos com os romanos. Então, a tradução começa a ganhar vida ali com os romanos. Tá? Surge, por exemplo, para designar essa tarefa, o verbo verter, imitar, interpretar, explicar, exprimir. Então, a gente começa a ter o surgimento de verbos novos, de ações novas, de palavras novas. Surge, inclusive, um neologismo, o traductio, tá? Mostrando a interferência da tradução na inovação semântica do latim. O que Cícero vai apontar como tecnicismo retórico, definindo-o como um estrangeirismo ou um empréstimo da língua estrangeira. Seria algo diferente de interpretar e transferir. Tá? Alguns autores acham que o termo pode ter sido apenas um erro de escrita, o que era muito comum também, ter esses erros, né? Os copistas cometiam esses erros também, né? De perder uma letra, perder uma estrofe inteira, por exemplo. Na escola romana, a tradução era uma prática comum. Tá? Nas aulas de gramática, ela servia para comentário textual. Então, aqui a gente tem a tradução como fazendo ali um comentário textual. E nas aulas de retórica, era uma forma de imitação para o treinamento de escrita. Urlan, então, salienta para a gente que a tradução em Roma estava vinculada à teoria e à prática da imitação literária, mas em termos de teoria da tradução, percebe-se que essa era a tarefa concebida como a produção através de uma réplica da diferença, do deslocamento, da substituição e da apropriação cultural e canônica. Então, não era uma tradução fria e crua. Ele pegava o que interessava e fazia ali suas adaptações, as suas mudanças. A tradução em Roma, nos termos antigos, seria, de certa forma, um reconhecimento da diferença em oposição à relação dos gregos com o estrangeiro. A retórica oferecia um modelo de hermenêutica para a realização dessa tarefa, ou seja, seria um modelo que ensinaria o tradutor a interpretar o texto estrangeiro antes de traduzi-lo. Então, o que acontece? O tradutor ele pegava esse texto, ele entendia esse texto e só depois de entender é que ele faria a tradução. Tá? Justamente para saber como alcançar o leitor ali daquela sociedade. Uma das principais figuras romanas considerada importante tradutor e também teórico da tradução foi Marco Túlio Cícero. Cícero surge na história 200 anos depois da tradução da Odisseia e vem dele o grande problema da tradução. A quem deve ser fiel o tradutor? Tá? Será que o tradutor tem que ser fiel ao texto? Tá? Ou ao pensamento contido nele? Tá? Então, para o pensador romano, havia duas maneiras de traduzir: como orador, que não separa a alma e o corpo do texto, porém não traduz palavra por palavra, e ele procura então manter o mesmo gênero da escrita original, tá? Ou como intérprete, que também não separa o corpo e a alma do texto, tá? Porém, ele traduz palavra por palavra, com cuidado até mesmo de manter o mesmo número delas. Então, aqui ele traz a ideia do tradutor orador e do tradutor intérprete. Tá? Tais ideias vão gerar polêmicas entre os críticos dos seus textos. Alguns afirmam que ele não deve ser considerado como um teórico da tradução, porque não teria falado de tradução e sim de imitação. Tá? No entanto, outros defendem que é possível perceber nos textos de Cícero uma concepção de tradução. Outros críticos afirmam ainda que Cícero tratava da tradução enquanto reelaboração. Ele reelaborava um texto. Por isso, era necessário o uso da retórica em defesa do texto traduzido ou em defesa da cultura tradutória. Deve-se ter em mente também que os romanos eram bilíngues e não necessitavam da tradução para ter o conhecimento sobre o conteúdo do texto estrangeiro, no caso, o grego.
Então, a reelaboração servia mesmo para aprimorar a sua própria escrita e defender o latim, no caso da hegemonia linguística grega. O grande problema entre os críticos de Cícero talvez seja atribuir a ele a ideia de se traduzir segundo a letra ou traduzir segundo o sentido. Ideia ainda discutida em nosso tempo. Você traduz exatamente o que está no texto, palavra por palavra, ou você traz a ideia do que o texto quer dizer? Ou uma ou outra. Quando ele fala em traduzir como intérprete ou como orador, segundo os latinistas, ele não está falando da separação da letra e sentido. O traduzir do primeiro modo, né, segundo a letra, parece ser uma tradução técnica, voltada para a informação, e o segundo modo, ali traduzindo em torno do sentido, como orador, seria a tradução literária. No entanto, a primeira forma faria pouquíssimo sentido para o público bilíngue, tá? Justamente porque, palavra por palavra, eles já conheciam. E ao tratar da tradução literária, no caso dos romanos, que seria o tradutor orador, jamais poderia falar em fidelidade no sentido apenas porque aparentemente isso estaria traindo o estilo do original, o que para Cícero não teria qualquer valor, visto a necessidade de imitação como aprimoramento da escrita. Então aqui também tem um contraponto. Eles nem traduziam apenas pelo prazer de traduzir, nem para trazer ali a literalidade do texto, né? Nem como orador, nem como intérprete. Teria que ter um meio termo, basicamente. 30 anos depois, tem-se reflexão de Horácio, que vai colocar questões de estética e de criação poética, basicamente a partir do teatro. Para ele, a criação poética diz respeito à imitação, cujo objetivo seria a representação cênica. O fato é que Cícero e Horácio servem de apoio tanto para defensores da tradução de forma livre, quanto para defensores da tradução de forma literal. Alguns comentadores de Horácio, por exemplo, defendem a ideia de que ele não falava de tradutor, mas de escritor. Para esses críticos, a busca pela originalidade, segundo a ideia de Horácio, residia na maneira de dizer e não no que dizer. Horácio teria usado o tradutor apenas como comparação para o escritor, que não deveria se servir das mesmas palavras do texto, como faz um tradutor fiel. Para Horácio, a tradução ganharia contornos de plágio e a imitação serviria apenas ao escritor competente. Para Horácio, aqui então, a ideia do tradutor é como se ele fosse um segundo escritor. É como se ele reescrevesse esse texto, porque ele precisa ser competente. Ele precisa saber como passar essa informação. Seria quase aqui trazendo uma interpretação do texto, basicamente, mas não é bem isso também, tá? É como se ele absorve qual é a ideia do texto e ele transmite a ideia desse texto, mas não palavra por palavra. Tá? Conclui-se, então, dessa breve trajetória dos romanos que a tradução para eles é a mãe da literatura. Tá? A literatura latina ela vai surgir ali a partir da tradução. Tá? E mesmo que eles não tenham escrito exatamente sobre tradução, Cícero e Horácio são sempre citados em comentários históricos, porém talvez não devam ser considerados percussores de uma teoria. Tá? Percebe-se em seus textos que na Roma antiga existia basicamente duas formas de tradução, a técnica e a criativa, ou como alguns teóricos chamam, a tradução gramatical e a tradução retórica. A tradução romana poderia ser assumida ainda como uma produção literária da época, sim, tá? Porque é assim que começa a ter os textos latinos, porque o leitor romano considerava a tradução um metatexto do original, e o tradutor era julgado por suas habilidades estilísticas e criativas. Ou seja, o tradutor, além de escrever bem, ele teria que trazer ali uma novidade nesse texto e não apenas uma cópia. Tá? Então, a gente tem a tradução gramatical e a tradução retórica, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula mais informativa. Se ficar dúvida, releia o texto quantas vezes for necessário. Tá? E a prática de tradução a gente vê até hoje em dia. Né? O que muitas pessoas precisam entender é que o tradutor ele tem a opção de ser um tradutor técnico e ele precisa manter a ideia do texto, ele precisa não suprimir a ideia original desse texto, tá? Mas ele pode aproximar o texto do leitor, tá? Trazendo, por exemplo, termos que façam mais sentido para esse leitor, facilitando a leitura, tá? Desse leitor. Porém,
E isso vai depender, por exemplo, da editora, vai depender, por exemplo, de quem é o público, e existem os tradutores que vão se manter ali fiéis ao texto, tá? Então, não é que vão traduzir palavra por palavra, mas eles vão tentar manter o máximo do original, tá? E isso é bom também, tá? Porque assim evitam ter versões, tá? Isso é importante. O que acontece, por exemplo, com a Bíblia? Nós temos versões, tá? E não uma tradução literal exata, ok? É isso. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!